Esse vídeo de hoje é um tema muito especial e é um vídeo que eu queria ter assistido, é um vídeo que eu queria ter, sabe, entendido tudo lá atrás quando eu comecei na harmonização facial. Então esse vídeo é exclusivo para pessoas que estão começando na harmonização facial, mas também para você que já faz, né, harmonização, procedimentos estéticos e quer alinhar alguma coisa, quer melhorar ali uma estratégia sua que você esteja usando. Gente, no início, quando eu comecei assim, eu fiquei muito em dúvida em várias coisas, eu errei em muitos aspectos e eu falo assim que o errar não foi de todo ruim. Claro que a gente não gosta, né, de errar, a gente fica se sentindo frustrado e também tem algumas coisas, né, também isso acaba atrasando um pouco o nosso caminho. Mas quando eu comecei, eu não sabia muito como era, porque eu era dentista, né? Eu sou dentista ainda, mas o atendimento odontológico a gente já sabia como fazer uma avaliação, como vender, como fazer uma anamnese, como colocar, né? Como juntar procedimentos e formar um plano de tratamento. E eu acho que isso me pegou muito no início, porque eu aprendi a fazer só a toxina botulínica. E aí eu fazia a toxina botulínica para todo mundo. Claro que no começo eu brinco que a gente tem sorte de principiante, né? Porque no começo os resultados eles vão dando certo. Só que aí, conforme você vai atendendo mais pacientes vai chegando, vai mudando características anatômicas, vai mudando características fisiológicas, faciais. Ah, aquele resultado não deu certo. Ah, daí de repente uma paciente reclamou que não pegou o botox. De repente, e aí eu fui entrando numa briga constante comigo, assim, porque eu ficava pensando o que eu estou errando. Então, todo o nosso início, nosso início de carreira, nosso início de mudança de área, de transição, a gente passa por esses processos, né? A gente precisa entender que esses processos, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte da gente conseguir ter um resultado e aprender também, porque vai ter coisas que a gente vai aprender só errando. Porém, nós podemos pular algumas etapas e é isso que eu quero ajudar vocês a fazer hoje, vocês entenderem. E se você não pratica alguma dessas dicas ainda, coloque em prática porque no seu dia a dia vai fazer toda a diferença. Então, como eu já citei aqui para vocês, um dos meus principais erros foi vender um procedimento igual para todo mundo. E quando eu falo igual, era igual mesmo. Era a mesma quantidade de unidades, era a mesma marcação, era o mesmo tudo, gente. Tudo. Eu falo assim, como, né? Como que a gente esperava resultado? Não tem lógica isso. Então, hoje eu sei e o que eu falo para vocês é assim, sempre convide o paciente para fazer uma avaliação, sempre explique sobre o procedimento, explique sobre as limitações. E não é feio você falar para o paciente assim, olha, eu vou estudar o teu caso, eu vou fazer um plano de tratamento, eu vou montar um tratamento para você. Daqui 2 dias você pode voltar aqui para a gente formalizar esse plano de tratamento, para a gente formalizar esse protocolo para você. E eu falo que de tanto eu errar nisso nesse início, depois eu comecei a fazer esses protocolos que deram tão certos que hoje a gente fundou o protocolo perfeito, que é para vocês profissionais aprenderem a personalizar os tratamentos. Porque assim, infelizmente mesmo, gente, os procedimentos estéticos, eles têm limitações, tá? A gente não pode acreditar que, por exemplo, uma sessão de Ultraformer vai resolver o mundo da pessoa. Uma sessão de toxina vai resolver toda a face. É aquela velha e típica frase que a gente já escutou muito. A pessoa esperou 50 anos para fazer um procedimento e ela quer que em uma sessão resolva. Infelizmente, isso acaba sendo inviável. Só que o paciente não tem esse entendimento, o paciente não estudou, o paciente não sabe disso. E aí nós, como profissionais, precisamos intervir. E você mesmo estando no início, você precisa ter esse passo a passo, assim, ser bem tranquilo com o paciente, não precisa ser nada formal, é porque a tua toxina não vai resolver. Não, gente, explica para o paciente, olha, o teu procedimento, ele tem que ser feito algum outro tipo de tratamento. Seja amigo do paciente. Eu falo que o atendimento humanizado vende bastante, talvez muito mais do que um atendimento formal, dependendo do público e do nicho que você esteja trabalhando. Então, tem que ter isso já no início, você tem que ter essa linguagem. Eu lembro que eu fiz uma mentoria, da nossa mentoria avançada, ela era uma enfermeira, e ela veio de 10 anos ali atendendo pacientes só em hospital.
só em ambulatório e ela tinha aquela distância com o paciente. E quando ela fez essa transição para estética, ela reclamava muito que ela não conseguia vender. Não conseguia vender, não conseguia, os pacientes iam, avaliavam, chegavam até ela, mas na hora da venda não havia conversão. E foi bem difícil para mim nesse início entender onde que ela estava errando, até que eu pedi para ela começar a gravar as avaliações dela. E nessas gravações eu consegui ver a distância que ela mantinha com o paciente. Então assim, não tinha e não era por mal, gente, era hábito, entende? Era o hábito do trabalho dela. Quando a gente começou a tratar disso de uma forma um pouco diferente, claro que não foi do dia para a noite, não foi em uma semana que nós resolvemos isso, mas ela conseguiu mudar. É super aceitável que a gente tenha que ser moldado nesse início, então não é uma coisa exclusiva só de você, nossa, porque eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a pior profissional. Não, gente, isso é super aceitável no início. A gente vai precisar ser moldado, a gente precisa estar com o coração aberto para ser ensinado, porque ninguém nasceu sabendo, mesmo que você faça um curso, mesmo que você esteja numa mentoria, por exemplo, entrou na mentoria comigo, entrou no curso comigo, nesse início vai precisar ser moldado, nesse início vai precisar ser lapidado, e tá tudo bem, certo? Então eu acho que você já tendo essa perspectiva no início já vai fazer uma grande diferença. Outra coisa que quando eu iniciei, ninguém me falou, eu não sabia disso, mas ter uma empresa com que você confie, com que você consiga trabalhar para fazer a compra dos seus produtos é muito importante. Como que eu fazia no início? Eu comprava cada produto, eu comprava dependendo do paciente que eu ia atender. Então, se você chegava, queria uma toxina, eu comprava essa toxina para te atender. Só que isso fez com que eu perdesse alguns pacientes, porque tinham pacientes que tinham o time imediato. Então, eles vieram para avaliação, eles queriam fazer a toxina no dia. Não tinha aquele tempo para esperar chegar o produto. E aí, eu comecei a perder alguns pacientes, né? Quando eu vi que isso estava acontecendo, e eu levei uns 4 meses para conseguir me organizar, né? Organizar a minha vida em questão financeira, em questão de compra de produto, em questão de uma empresa parceira, eu perdi alguns pacientes pelo imediatismo. Então, se você está no início, eu sugiro que você tenha isso em mente, que você vai precisar se programar, que você vai precisar ter produtos ali mais próximos de você, para que você atenda esses pacientes que já querem fazer o procedimento no dia. Porque isso também é importante. Se às vezes a gente vai esperar uma semana para chegar ao produto, o paciente pode não ter paciência. E eu brinco, né, que o paciente ele tem que ser paciente, mas algumas vezes a gente quer fazer, principalmente as mulheres, né? As mulheres decidiram na semana que querem, aquela semana elas querem resolver. Então nós, como profissionais, temos que estar amparados para conseguir atender bem os nossos pacientes. No início, eu era muito perdida na compra de produtos, muito perdida para vender, muito perdida para fazer orçamento, nada encaixava. E uma das coisas que eu falei muito no início, assim, eu falo que eu não falei 100% porque eu tive orientações de outros amigos que já trabalhavam e na odontologia a gente tem o hábito de fazer o paciente assinar o termo de consentimento, mas eu não tinha termos e contratos específicos, eu não tinha termos e contratos, assim, seguros para estar trabalhando. Então, a ideia é que vocês já nesse início tenham fichas, tenham planos de aplicação, documentem, sabe? Alimentem os prontuários, coloquem o produto que vocês usaram, a técnica que vocês fizeram. Isso, gente, transforma vocês como profissionais. Então, não é só pelo paciente. Claro que também é necessário, mas isso transforma vocês. Se essa técnica não deu certo, o que você fez que não deu certo? Se essa forma com que você trabalhou com a toxina botulínica não ficou boa, o que você fez que tem que melhorar? Então, isso no início faz toda a diferença. Era muito engraçado, porque as pacientes vinham fazer a toxina, daí dava 6 meses, elas voltavam e falavam assim, eu quero que você faça igual fez da outra vez. E eu ficava assim, vou fazer. Agora, pergunta se eu lembrava como é que eu tinha que fazer. Como é que eu tinha feito? Que produto que eu tinha usado? Porque eu não anotava isso. Eu anotava, mas eu não... Sabe? Não era aquela coisa assim, não anotava o ponto de aplicação. Eu anotava que eu fiz a toxina botulínica e eu usei 60 unidades, usei 40 unidades.
mas eu não anotava a estratégia que eu fiz, eu não anotava se eu deixei o paciente roxo, eu não anotava se o paciente tinha sentido dor de cabeça no pós. Tá vendo que são coisas mínimas, mas que são extremamente importantes? Porque aí, quando o paciente volta com 6 meses e fala assim, ó, eu lembro que você sentiu dor de cabeça da vez passada. Então, já que você sentiu dor de cabeça, toma um remedinho, toma um analgésico já para você não sentir. Caramba, você se importou com o paciente, é um diferencial seu como profissional. Então, trabalhem, alimentem os prontuários, alimentem o sistema. Vocês terem um sistema já desde o início vai ser muito bom. Eu falo que desde o início da minha carreira, eu usava um sistema, mas eu não alimentava ele, então eu só usava para agenda. Mas a minha orientação é, alimentem esse sistema para que vocês saibam quanto vocês estão ganhando, quanto vocês estão gastando em produto, quanto paciente vocês estão fechando, quantos pacientes vocês estão perdendo. Tudo isso é muito importante para edificar vocês como profissionais de harmonização facial. Se você gostou desse vídeo, se você vai aplicar alguma dessas dicas, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos vocês. E em breve vai sair mais vídeos aqui no canal para agregar na carreira de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.